Começaremos agora a apresentação do seminário de motores elétricos. Alguns tópicos a serem abordados: classes de isolamento, influência do aumento da temperatura no motor, ausência de fase e desequilíbrio de correntes e tipos de proteção térmicas. Para iniciarmos, falaremos das classes de isolamento. Esse é um dos pontos que se fala muito na indústria elétrica. Os materiais de isolamento e os sistemas, né? É muito importante esse tópico por causa da segurança dos seres humanos, mas também dos materiais elétricos. As classes de isolamento se referem aos materiais e sistemas de isolamento, sendo limitado pela temperatura que o material isolante pode suportar de forma contínua, sem prejudicar sua vida útil. As especificações das classes de isolamento para os motores elétricos são 5. Primeira, a classe A, ela se limita a 105 graus Celsius. Materiais isolantes que podem ser usados a essa temperatura são seda, algodão, papel e similares em líquidos isolantes. Na classe E, limita-se de 120 graus Celsius. Materiais que podem ser usados são fibras orgânicas sintéticas. A classe B limita-se de 130 graus Celsius. Materiais usados: asbesto, mica e alguns à base de poliéster. Na fase F, limita-se de 155 graus Celsius. Pode ser usados fibra de vidro e amianto junto de materiais sintéticos. Na classe H, que é a que mais suporta a temperatura mais elevada, né? Limita-se de 180 graus Celsius. Fibra de vidro, mica e asbesto junto de silicone. Agora vamos para os gráficos ao lado direito. Os dois gráficos praticamente trazem a mesma informação. A diferença é que um traz todas as classes e outro apenas especifica 3. Vamos olhar no gráfico colorido, que é mais fácil de visualizar. Ali mostra que a classe B, ela suporta 130 graus Celsius. Isso já vimos anteriormente. Mas essa temperatura de 130 graus Celsius, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é na temperatura ambiente. Então, tem um limite na temperatura ambiente que o motor pode estar. Esse limite é medido a 40 graus Celsius. Podem ver também que esse 40 graus ele é elevado para todas as classes. Então, indiferente da temperatura que pode ser elevada dentro do motor, todas são 40 graus Celsius em temperatura ambiente a máxima, né? No quadrado verde, podemos ver que é a variação da elevação de temperatura. Então, o motor ele não vai ficar constantemente na mesma temperatura. Em alguns momentos ele vai chegar a um pico, em outros momentos ele vai diminuir essa temperatura. A temperatura que ele mais pode se elevar, nesse caso, para a classe B, é 80 graus Celsius, né? A elevação que ele pode chegar até, né? Assim, respectivamente, também para a classe F, 105 graus Celsius, classe H, 125 graus Celsius. E o último quadradinho vermelho, ele especifica o acréscimo para o ponto mais quente. Então, o ponto mais quente estará em uma temperatura e ele ainda vai suportar mais tantos graus que são especificados nesses pontos vermelhos. Influência do aumento da temperatura no motor. Sabemos que a temperatura de um motor elétrico não é uniforme. Por isso, são instalados detectores térmicos no enrolamento do motor, no ponto mais quente. Porém, também é possível calcular a temperatura, como mostra a figura ao lado. Nesta equação, iremos descobrir a temperatura média do enrolamento em graus. Então, precisaremos de algumas informações, como TF, temperatura do enrolamento com o motor frio, a mesma temperatura ambiente em graus. RF, resistência ôhmica da bobina com o motor frio, a mesma temperatura ambiente em ohms. E por último, a resistência ôhmica do enrolamento do motor
medida quando este atingir o aquecimento de regime. Após isso, calcula-se conforme mostra a equação. Também podemos calcular a elevação de temperatura que houve no enrolamento usando a expressão mostrada ao lado. Como se pode notar, o processo de medida é baseado na variação da resistência ôhmica do condutor do enrolamento, em função da variação de temperatura. O tempo de resfriamento de um motor, desde sua temperatura de regime até a temperatura ambiente, é variável, com as dimensões do motor. Em medida para motores pequenos, pode-se torná-lo como de 3 horas, e para motores de potência elevada acima de 60 cavalos, de 5 horas. Outro ponto que podemos destacar é que existem vários motivos para um motor estar com sobreaquecimento. Podemos citar alguns dos possíveis motivos: uma ventilação insuficiente ou deficiente, excesso de carga na ponta do eixo, ou também por ter sido realizadas muitas partidas em pouco tempo, o que favorece ao sobreaquecimento do motor. Outro motivo é a ventilação insuficiente do motor após atingir uma determinada altitude, pois os motores são dimensionados normalmente para trabalhar no máximo a 1000 metros acima do nível do mar. Após esta altura, haverá a redução do ar, fazendo com que não haja ventilação, ocasionando o aquecimento do motor. Até agora, falamos apenas do aumento da temperatura, mas no que ela influencia? O aumento da temperatura faz com que o motor perca sua potência. Além da perca de potência, o aumento da temperatura também proporciona o encurtamento da vida útil, como vemos no gráfico ao lado. Pois, trabalhando em temperaturas mais elevadas, comparada à temperatura de trabalho, porém abaixo daquela em que o material se queima, proporciona o envelhecimento do isolante, até não suportar mais a tensão aplicada e produza o curto-circuito. Bem, nós temos as sobrecargas de curta e de longa duração. Sobre as sobrecargas de curta duração, ela se refere a quando dá na partida no motor, já que quando isso ocorre, aumenta sua corrente nominal de 6 a 8 vezes, porém num breve espaço de tempo, de 0,5 a 5 segundos. E isso dá uma impossibilidade na troca de calor gerado nas partes do motor como rotor e estator com o meio ambiente. Devido a uma alta corrente que tem ali circulando, eu tenho um alto calor produzido, podendo chegar a 300 até 350 graus Celsius, e isso pode danificar as barras do rotor do meu motor, podendo, por exemplo, fazer uma deformação permanente. Eu não tenho uma troca de calor com o exterior, então os meus condutores do enrolamento se aquecem e junto com eles sua isolação, e isso é um processo chamado de aquecimento adiabático. Nós também temos as sobrecargas de longa duração. Sobre elas se referem a quando há um excesso de carga no eixo. A corrente que passa por ela não é tão alta quanto uma sobrecarga de curta duração, porém é um período de tempo muito maior, e isso pode ocorrer em 3 tipos de períodos. Em repouso, é quando o motor vai sair de seu estado inicial de zero e começar a rotacionar, logo a velocidade rotórica dele é nula. Nessa situação ainda pode ocorrer o travamento do rotor, caso o conjugado de carga seja superior ao conjugado do motor. Bem, nesse tipo de situação, o campo girante corta a velocidade do rotor, então aumenta a reatância rotórica e o rotor alcança seu limite térmico antes do estator, e logo o limite de operação do motor é delimitado pelo próprio rotor. Também temos durante o período de aceleração. Bom, nesse período ele está entre o período de repouso e entre o período de funcionamento normal. Ele não está saindo de zero, mas ainda está ganhando velocidade até chegar no funcionamento normal. Nesse tipo de situação ele pode aquecer dependendo da curva do conjugado resistente que define o tempo de sua aceleração até chegar em velocidade final. Nesse tipo de situação também, a tensão induzida no motor é elevada, porém é decrescente, então ela vai caindo. Mas o rotor pode alcançar seu limite térmico antes do estator, então ele vai limitar a pressão do motor. Também pode ocorrer que ocorra o travamento do rotor se a curva do conjugado resistente se igualar ou seja maior que a curva do conjugado do motor.
sendo novamente o motor limitado termicamente pelo rotor. E por último, temos durante o período de regime de funcionamento normal. Nesse caso, ele já saiu da sua fase de aceleração e agora está trabalhando normalmente. O que pode ocorrer é uma sobrecarga, ou seja, um excesso de carga. Então, o estator acaba por desenvolver uma quantidade de calor muito alta e alcança o limite térmico antes do rotor. Então, nesse tipo de situação, o que ocorre é que o estator está limitando o funcionamento do motor. Ausência de fase. Ela ocorre, quando ela ocorre, bom, o motor que é trifásico ele vai se tornar bifásico. Então vai haver uma alternação no valor da corrente. A potência vai continuar a mesma, porém vai haver uma alteração na corrente. Se a gente olhar nesse cálculo abaixo, a gente pode ver como isso acontece a partir dessa equação. Enfim, a alternação da corrente, no caso, ela vai aumentar em 57,7%. A corrente nominal do motor, ela vai ter esse aumento. Se estivermos usando um relé térmico para a corrente nominal do motor, se ele funcionar com uma carga de até 57,7% do seu valor nominal, o relé térmico não seria sensibilizado. Porém, mesmo que não aparente ter danos, já que a corrente absorvida seria mesmo no nominal, há um desequilíbrio de corrente no estator, que então aparece um forte componente de sequência negativa, afetando termicamente o rotor. Desequilíbrio de corrente. Bom, se as correntes absorvidas são desequilibradas, vai surgir uma frenagem no motor. Ele ainda vai continuar com a rotação que ele já estava de forma normal. Porém dessa forma vai haver uma leve perca de velocidade. O que ocorre aqui? O campo de sequência negativa, ou seja, em que o sentido de rotação é oposto ao sentido normal, induz nas barras do rotor uma corrente de frequência 2 vezes maior que a industrial. Com isso, ocorre o efeito skin, que de correntes de alta frequência circulam pelas superfícies dos condutores do enrolamento. Devido a isso, o rotor ele vai sofrer de imediato efeitos térmicos por causa do processo, mas o estator não sofre alteração térmica e não absorve também corrente adicional, já que a potência no eixo permanece igual. Então, se o motor estiver trabalhando na sua potência nominal, o aquecimento do rotor será além de seu limite, mas as proteções que estão nos condutores de alimentação não irão sensibilizar, por isso se torna importante a utilização de protetores térmicos. A Fernanda vai apresentar esses protetores aí agora em seguida. Agora, vamos para o último tópico da apresentação, com tipos de proteções térmicas. Vou apresentar alguns componentes que são muito utilizados na eletrônica, não só para motores elétricos, mas para vários outros equipamentos. Um deles é o termostatos, que é um componente bimetálico com as lâminas de coeficiente de dilatação diferentes, com prata na ponta, que se fecham quando chega a uma determinada temperatura já pré-definida. Pode-se utilizar 2 deles por fase no motor, um para emitir um alerta de elevação de temperatura, sonoro ou visual, e o outro para acionar o sistema de proteção e desligar o motor. Agora, outro equipamento que é utilizado é os termosresistores. Seu funcionamento se baseia na variação da resistência elétrica, que muda conforme a temperatura. Alguns materiais que podem ser usados, na verdade, são os que são usados, não tem muitos outros que podem ser usados, né, para isso. É o cobre, a platina e o níquel. São feitos de uma forma a ter uma resistência específica e que varia de forma linear de acordo com a temperatura. Então, eles podem acompanhar o aquecimento do enrolamento do motor. Dá para utilizá-los em alarmes ou sistemas de desligamento, e também é possível conectá-los a monitores para ver o comportamento térmico do motor. Seu local de aplicação são em máquinas que trabalham de forma intermitente e irregular. Agora, para terminarmos, um outro componente muito conhecido também é o termostores.
são feitos com materiais semicondutores, que variam a resistência elétrica de forma bruta, né? No caso aqui está escrito bruta, de acordo com a temperatura, e eles se dividem em dois modelos, o tipo PTC e o tipo NTC. O tipo PTC trabalha com a resistência aumentando de forma abrupta quando se atinge uma certa temperatura, o que então, para a circulação da corrente, ao interromper a corrente, ficam abertos os contatos de um contator oscilador, que pode acionar um disjuntor, assim como termostatos. Pode utilizar dois por fase, um para alertar e outro para desligar. O tipo NTC é o oposto do PTC, então a sua resistência vai diminuir quando atinge uma certa temperatura. E com a diminuição da resistência, ele vai começar a circular corrente na bobina de um contactor auxiliar, que pode acionar um disjuntor. Assim como o PTC, é possível utilizar dois deles por fase. Então, resumidamente, o PTC, conforme a temperatura aumenta, a resistência aumenta também. E o NTC, conforme a temperatura vai aumentar, a sua resistência diminui. Geralmente, como nós estamos falando especificadamente dos motores elétricos, o mais utilizado é o PTC, já que os circuitos eletrônicos operam em PTC.